Mais uma vez aqui, eu já vi muitas vezes esse congresso. Umas 15, né? Então, eu acho que já há bastante tempo eu não falo da bioenergia, que é um tema haitiano. Eu diria que é um tema haitiano de princípios haitianos. E, na verdade, é uma maneira da gente ver a vida e de viver a vida. Então, antes da gente começar, está chegando assim algumas pessoas, para a gente poder fazer um campo de energia aqui nosso, né? Nesse campo de energia, que eu também me incluo, eu estava brincando aqui, vocês é que me dão a sustentação. Porque o princípio da energia haitiana é que nós estamos todos interligados. A nossa pele, ela serve para nos separar, para nos dar uma forma e uma identidade, mas ela também serve para nos unir. Esse princípio, né, que é o princípio somato-psíquico, que é como uma moeda, né, a cara e a coroa, elas fazem parte da mesma moeda. Então, no nosso método, a gente sempre vai pensar na complexidade de cada coisa. O princípio de funcionamento comum dessa complexidade é a energia, que Reich chamou de energia orgânica, que na verdade é a energia da vida, é a energia que nos move, né? Se a gente pensa em energia, o pensamento que nos vem é estou vivo. É um corpo vivo. É um planeta vivo. É um cosmos vivo. É um cosmos que se movimenta na pulsação. Vocês viram a pulsação, né? Que a nossa colega Leila mostrou. Mas a pulsação, ela não é só no corpo. Ela está em tudo, ela está num princípio de energia, de contração e expansão. A energia, ela contrai, expande, ela pulsa, mas ela também ondula ao mesmo tempo. Então, o que eu vou tentar mostrar para vocês é que nós podemos ver uma mesma coisa de maneiras diferentes ao mesmo tempo. Esse é o princípio haitiano. Então, quando nós vamos trabalhar, até na nossa clínica, nós vamos receber uma pessoa que vem nos procurar porque está precisando de ajuda. Na hora que nós nos encontramos, nós formamos um campo de energia. Então, o nosso trabalho é sempre numa relação. Eu não trabalho assim, eu, terapeuta, e o outro paciente. Nós trabalhamos juntos, porque aquela pessoa vai me tocar de alguma maneira. E eu vou ser para aquela pessoa um terapeuta diferente do que serei para outra pessoa. Então nós somos flexíveis o tempo todo nesse movimento de energia. Isso significa que a nossa identidade, que a gente tanto preserva, né, o nosso eu, é relativo. É relativo porque ele se move em cada encontro. Então, assim, o nosso eu aqui, agora, ele não é o mesmo eu de quando a gente vai tomar cafezinho, que a gente está lá fora. O nosso eu aqui, agora, ele tem mais atenção, ele respira diferente, ele se move diferente. E assim acontece o tempo todo na vida. E se nós pensamos na complexidade da energia,
eu acho que a gente perde um pouco do nosso narcisismo, do nosso isolamento, né? Porque nós estamos sempre em contato, mesmo quando a gente não quer contato. Nós podemos ter uma atitude de falta de contato, mas sabendo que energeticamente nós estamos em contato. E eu acho que esse é o lado mais bonito da nossa profissão. É que esse contato é que nos faz mover, que nos faz crescer, que nos faz transformar. É só isso. O resto são metodologias diferentes que vocês vão ouvir aqui ao longo do nosso processo aqui de congresso, mas eu acho que fundamentalmente nós vamos pensar que nós vamos estar aqui e que nós vamos sair daqui um pouco diferentes. Não é porque acontecem grandes coisas, é porque o contato nos transforma. Então, eu queria falar para vocês um pouco assim da minha linhagem, né? Eu me apaixonei por Reich há muitos anos atrás e eu me apaixonei assim, na época eu ainda tinha bastante narcisismo. Eu achei um livro que vocês devem conhecer que se chama Escutas é Ninguém. E eu achei que aquilo tinha tudo a ver comigo, né? Quer dizer, o Reich escreveu para mim. Então eu comprei esse livro, comprei A Função do Orgasmo e a Análise do Caráter. E aí começou a minha história. Isso foi no final da década de 70, no Rio. E começou a minha história e eu trabalhava já com um princípio reichiano. Mas era um princípio reichiano um pouco diferente desse, porque eu trabalhava muito em cima da análise do caráter. Isso significa o quê? Eu trabalhava muito as defesas, a maneira como a gente se defende, a maneira como a gente se comporta, né? Hoje eu já trabalho bastante diferente. Eu trabalho mais no Reich da ergonomia do que no Reich da análise do caráter, né? E eu fiz a formação, eu tive a sorte de fazer a formação com o Federico Navarro, quando ele chegou no Rio, e nós nos formamos, e aqui outras pessoas também, em vegetoterapia caracteroanalítica, né? Federico traz uma contribuição imensa ao pensamento reichiano. Ele traz, eu não sei se vocês conhecem os artins, que são, né, movimentos específicos nos níveis corporais, que são 7, e Federico, junto com o Ola Harkness, eles formam essa metodologia da vegetoterapia caracteroanalítica. Mas há pouco tempo, eu encontrei um italiano que se chama Genovino Ferri, que também foi formado pelo Federico. Ele é da minha geração, se chama Dino. Ele diz que nós somos a 4ª geração de reichianos, a primeira do Reich, a segunda do Ola Harkness, a terceira Federico, 4ª nós. E o Genovino Ferri, ele trabalha a análise do caráter da relação terapeuta-paciente, ou das relações. Então, nessa linhagem é que estamos nós e nesse nível de pensamento, nesse momento. Não, house. Um pouquinho esfriado. Vocês conseguem ler a primeira linha? Então,
A história evolutiva dos seres vivos é uma história de constituição e conservação de linhagens. Uma linhagem se constitui na conservação transgeracional de um modo de viver, de um modo do organismo se relacionar com ele. Por isso a nossa linhagem, né? Nossos desejos, preferências e movimentos nascem sempre num espaço relacional. Ele não tem desejo à toa. Cada cultura, acho que uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, que foi trabalhar no Chile, cada cultura, ela tem desejos diferentes, formas diferentes de ver a vida, os movimentos, os valores e os movimentos são totalmente diferentes dos nossos, né? A linhagem da análise reichiana surge com as pesquisas de William Reich, Ola Harkness, Federico Navarro e Genovino Ferri, que procura interligar. Essa é a contribuição do Genovino. Análise da linguagem verbal, análise da linguagem corporal, a análise da linguagem dos traços de caráter. Não sei se vocês compreendem isso. Não é a análise da postura corporal, é a análise da linguagem corporal. Entende? É assim, a energia, ela cria um movimento e esse movimento cria uma linguagem. Então, a junção da linguagem corporal com a linguagem verbal e a linguagem dos traços de caráter, que são as nossas defesas, é que faz a nossa possibilidade de trabalhar num espaço terapêutico. Mas nós vamos ver as três linguagens ao mesmo tempo, como se fosse uma gramática corporal. Nós temos letras diferentes, mas nós temos frases, nós temos uma gramática corporal que vai nos mostrar quem somos nós. É complexo, tudo é complexo. Desculpa, mas é isso. No âmago dessas pesquisas sobre a vida está a energia, que funciona afetando o destino de todos nós. Por que ela afeta o destino de todos nós? Será que uma guerra longe de nós nos afeta? Será que o movimento cósmico nos afeta? Todo movimento de energia fica entrelaçado na nossa vida. E nós somos responsáveis por todo movimento possível à nossa volta. Eu acho que essa responsabilidade sobre o coletivo também faz parte da linguagem de Reich. O entrelaçamento de vidas forma um padrão energético psicocorporal ao longo do tempo. Forma uma teia geracional que determina o movimento expressivo das interrelações. Para os minutos. Chupa a pastilha, Para um pouquinho, gostei. para um pouquinho. Só não parar, não vai acontecer. Estou cheia de bala na boca. Deve ter ferido. Então, os nossos padrões de comportamento, a gente sabe disso, eles são geracionais. O nosso campo familiar, ele interpenetra o nosso movimento de energia. O nosso campo social também. E o campo cósmico que nós nos relacionamos também.